Está começando mais um programa novinho. Comigo, Regis Guelen, o Beto Duarte e o Breno. O Beto, como é que fala o nome dele mesmo? Porque você não gosta da minha pronúncia, do Raigo. Como é que você pronuncia aí, Beto, o nome do Breno? Eu prefiro o Raigorodsky. Agora, eu não sei, talvez o Breno diga que a tua está certo, que é Raigorodsky. Não, Raigorodsky está certo. Na verdade, nenhuma das duas. Em português. Como é? A pronúncia real é Raigradsky. Esse Rai não vai. É bobagem. É Raigorodsky mesmo. Tudo bem. Tá bom, então nós três aqui vamos receber hoje o Rafael Alemã, um profundo conhecedor aí de vinhos franceses, já foi embaixador dos vinhos da Provence no Brasil e está trabalhando também com um projeto muito legal hoje, que é trazer vinhos de pequenos produtores em que é possível a gente comprar diretamente do produtor sem uma cadeia de intermediários. Bem-vindo, Rafael. Boa tarde a vocês três. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Então, nosso papo hoje no programa novinho, que vai começar em 30 segundos, é sobretudo sobre os vinhos franceses. Temos bastante papo para falar sobre isso, muita coisa para comentar sobre os vinhos franceses. E vamos começar aí em 30 segundos o programa novinho. Novinho. Programa novinho. Aqui no programa novinho, hoje vamos falar então sobre os vinhos franceses. Você que é quase um papa aí dos vinhos franceses no Brasil. O que acontece? A França, eu acho que pouca dúvida a gente tem, eu acho que todo mundo fecha nisso, ela tem os melhores produtos do mundo, se você for falar. Também produz muita coisa ruim, mas tem os melhores produtos no mundo. E a participação dos vinhos franceses no Brasil é muito baixa, se consome muito pouco vinho francês. A explicação, o que é? É a imagem do vinho francês aqui no Brasil, que foi superada pelos outros países e tal, ou é o preço? Sem dúvida, uma conjunção de vários fatores, né, culturais, ambos lados, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o vinho francês tem a fama de quando é barato, é ruim, né? O que não é verdade. Efetivamente, a França é um grande país produtor de vinho, tendo uma diversidade enorme, né? E tendo também, eu diria, esses níveis de qualidade do vinho de entrada até o top, da forma que se descreveu. Então, poucos estão ainda trabalhando, pelo menos corretamente na França, no Brasil, perdão, entre outros por razões puramente políticas, né? Eu representei aqui várias regiões, né? A gente falou da Provence, representei o Beaujolais também. O que acontece? Há uma organização política na França da representação dos vinhos das regiões que faz que há muita disputa, não há um organismo chapéu, como existe, por exemplo, no Portugal, na Argentina, no Chile, que vai agrupar o interesse daquele setor e que vai fazer investimento em vários países para promover a imagem daqueles vinhos. Na França, só existe cada interprofissão. Uma interprofissão vai ser um organismo público que recolhe o imposto pago sobre o vinho para ter um conjunto de missões, entre outras, o investimento no exterior, a promoção dos vinhos em vários países que se tornam alvos ou não. Então, tem também esse fenômeno de moda, né? O Brasil já foi um país na moda, não é mais. Tem as questões geopolíticas, o risco, e o fato que atrás tem seres humanos, né? Que faz que eles vão escolher, ao final, se querem ir para o Brasil, para a Suécia, para a Austrália ou para, enfim, qualquer
qualquer outro mercado. Então, na França, a gente tem muita, eu diria, briga interna, o que a gente chama de querelle de château. Aqui a gente falaria que tem muito cacique para pouco índio, né? É isso que está acontecendo. Para ilustrar essa briga política, né, que existe aqui, eu tinha feito um job para a Interrhône. Rhône é uma das maiores regiões produtoras, né, de vinho da França. E tínhamos que fazer uma ação aqui no Brasil, né? Fizemos uma degustação. E para quem nos recebia nessa degustação, era impossível imaginar fazer uma degustação de Rhône sem incluir, com toda a lógica, né, um Châteauneuf-du-Pape. Só que a Interrhône não inclui o Châteauneuf-du-Pape. O Châteauneuf-du-Pape é uma dissidência dessa interprofissão, ela é independente. Então, para quem comprava a prestação, a Interrhône, era impossível ter um Châteauneuf-du-Pape. Para que quem faz uma degustação Rhône de alto nível, não colocar um Châteauneuf-du-Pape não tem cabeamento nenhum. Rafael, então, é isso que acontece com a política, a promoção do vinho francês, infelizmente, na França. Muitos outros países são mais pragmáticos nessa abordagem dessa promoção. Breno. Não, eu ia comentar, viu, Rafael? Nesse exemplo seu, tinha Hermitage, Gros Hermitage, Cornas, tinha todos... Hermitage, Gros Hermitage tinha, ou acho que não tinha Cornas, de lembrança. Não tinha Cornas. Deixa eu falar uma coisa. Era mais ou menos 5 de Rhône Norte, 5 de Rhône Sul. Sei. Deixa eu só comentar uma coisa, então, assim também para abrir o leque. Eu vou falar uma bobagem, de repente, você vai me corrigir, mas eu tenho a impressão que, pelas relações ancestrais, praticamente, do século XVI e XVII, entre os vinhos de Bordeaux com a Inglaterra e os vinhos da Borgonha com o resto da Europa, desde a realeza, desde a época do Philippe Hardy, né? Você tem a Borgonha e Bordeaux como provas de excelência, coisa que mais ou menos continuaram, a não ser na época imediatamente pós-guerra, que a Borgonha estava destruída, né, pela guerra, os vinhos não conseguiram acompanhar. Durante os 10 anos, Borgonha ficou abaixo do nível. Mas, tirando esses dois, é impressionante a quantidade de produções que existem em locais de muita qualidade. Vamos falar do Loire, vamos falar da Alsácia, vamos falar de Champagne, vamos falar particularmente do Rhône, onde os vinhos Côte-Coty e Hermitage estão num número fantástico. Acho que tinham mais de... Uma vez eu fiz um artigo, acho que tinha 20 notas 100 do Robert Parker para essa região, coisa que acho que nem na Borgonha tem, certo? E, fora isso, você tem as regiões que têm menos tradição de grandes vinhos. A Provence baixa, Aix-en-Provence para baixo, né? E Languedoc, que tem menos importância, vamos dizer, nessa mistura. Mas entre Languedoc e Bordeaux, tem tanta coisa interessante, né? Que eu digo assim, talvez o mais interessante que existe na produção da França seja a incrível diversidade. Talvez essa concentração de imagem de algumas poucas regiões faz com que essa diversidade seja escondida. Quem é que conhece o Sancerre? Quem é que conhece, por exemplo, o Auque Fronton da uva Negrette? Quem é que conhece, entende? Todas as variáveis que existem em Bordeaux para você produzir tanto. São tantos os vinhos. Aqueles que vieram da Espanha, em particular para o Languedoc, Grenache, que é Garnacha, e outros tantos, né? O que espanta é a qualidade impressionante nessa diversidade.
Quem é que conhece Jurá, por exemplo? Ninguém conhece. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você, quando veio para o Brasil, via a sua tarefa. Como que era? Eu sei que você veio atrás de rabo de saia, né? Como tantos outros franceses, os caras gostam das brasileiras e vêm aqui e fica, né? Você não é o único, né? Mas comenta aí, né? É isso, Breno, sim. A carne fraca, né? Bom, eu realmente cheguei ao Brasil em 97, então em 2022 vou poder comemorar 25 anos de Brasil, quase a metade, né, da minha existência, então estou me tornando meio brasileiro, meio francês, né? Eu sempre brinco falando que eu já perdi todas as qualidades dos franceses e peguei alguns defeitos dos brasileiros. Faz parte. Nesse tema da diversidade do vinho francês, sem dúvida, eu diria que a França, talvez com a Itália, né, e o país que apresenta essa grande diversidade e também esses diferentes níveis de qualidade. Em relação à qualidade, não há dúvida, né, que esses últimos 30 anos é um segmento que conheceu, um setor que conheceu uma verdadeira revolução, porque a tecnologia traz muitas evoluções, traz muito meios de controle, diria, a formação dos profissionais nunca foi tão boa quanto hoje também. Então, de uma certa forma, e apesar de algumas dificuldades surgindo, como o aquecimento global, que muda o clima aqui ou lá, temos muito mais como fazer bons vinhos quanto a 30, 40, 50, 100 anos atrás, ok? Esse é um ponto, acho que é importante a ressaltar, e não é um fato isolado da França e se válido em qualquer lugar do mundo. Ou seja, hoje quem faz vinho ruim mesmo é só quem não investe em nada, né? Nem em gente, nem em equipamento, nem em vontade de fazer. Então, a partir daí, surgiu em cada região vinhos de excelência, né? E o que é legal é ir buscar realmente o histórico de algum terroir aqui ou lá, resgatar talvez castas meio que sumidas, né? O que caracteriza a França, eu diria, e muitas vezes dentro desses castas mais famosas, mais conhecidas, né, que a gente bebe até de outras regiões, muitas vezes um terroir de excelência. Então, a gente falou do Pinot Noir, falou do Chardonnay para Borgonha, vai ser o caso do Cabernet Sauvignon, do Merlot para Bordeaux e de outras uvas, né? Vai ser o caso do Syrah para o Rhône Norte, vai ser o caso do Sauvignon Blanc para o Loire. Enfim, vamos encontrar esses castas que se tornam sinônimas, né, do melhor terroir para aquela uva. E uma das regiões que eu representei aqui, que é o Beaujolais, obviamente, o Gamay. O Gamay aqui é uma uva um pouco desprezada, né, porque ela é apenas uma prima, né, do Pinot Noir. Então, os vinhos da Borgonha, sendo o que eles são, obviamente, todo mundo quer Pinot Noir, desprezando um pouco o que a Gamay pode oferecer, uma vez que ela está sendo vinificada corretamente no terroir certo. Respondi a sua pergunta, Breno? Perfeitamente. Por enquanto. Eu concordo quando você disse, né, que a fama do vinho francês barato é que não é bom. E o outro, obviamente, eu acho que é uma unanimidade os grandes vinhos. Uma vez eu fiz um levantamento de quantos vinhos tinham tirado 100 pontos do Parker e da Wine Spectator. Eu usei essas duas revistas. E peguei, por exemplo, uma garrafa. Por exemplo, esse aqui,
Le Mansale 2012. Então, eu peguei o 2012, tinha que ser a mesma safra e o mesmo vinho. E tinham 13 vinhos naquela época que eu fiz. 11 eram de Bordeaux e 2 eram do Rhône. Para você ter uma ideia do que é, né? E a gente sabe que tem muitos Bordeaux de qualidade e baratos, de apelação mais simples, né? Bordeaux superior, ou que seja um Bordeaux. É um pouco difícil para o consumidor, ele vê lá Bordeaux superior, ele acha que é o melhor Bordeaux que tem. É um pouco difícil, isso teria que ser explicado. Teria que ser mostrado isso para o público, que tem vinho bom e barato na França, mas a França não faz isso. O Brasil não importa para a França? O Brasil importa muito para a França. Os franceses gostam do Brasil. Eu diria que muitos franceses vêm com muito prazer no Brasil. O Brasil é visto como culturalmente próximo, somos latinos, então há muita similaridade. O ponto que pega realmente, Beto, aqui, eu acho que é aquele que eu destaquei da falta de coordenação política, né? A nível francês. Então, eu cheguei a falar isso até para algum ministro aqui de comércio exterior que veio nessas inúmeras missões, né? Mas é isso. Há um pequeno trabalho a ser feito que ninguém toca fazer, entendeu? Eu, ao meu pequeno nível, né? É isso. Eu encontrei dificuldade em falar de Châteauneuf-du-Pape fazendo um trabalho para o Rhône, porque não é concebível. Ao nível da Provence, temos uma interprofissão que representa 95% da produção lá. Temos Côte de Provence, Côte d'Aix-en-Provence, Côte-d'Aron-en-Provence, as 3 maiores, mas Bandol, Cassis são excluídos dessa interprofissão. Então, como podemos expressar essa diversidade que encontramos na Provence, se é proibido, né, dentro de uma ação de falar disso ou daquilo. Então, é isso. São mal propriamente francês que existe, né? E é isso. Sabemos que nós também no Brasil temos os nossos, são pontos fracos, né, em relação aos nossos concorrentes, e isso é o principal ponto, né, que eu destacaria nessa questão que você está colocando de forma muito justa. Se investe muito na China, né? A gente vê na Ásia, Bordeaux vai em peso, se investe na Inglaterra, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um problema com o presidente que saiu também há pouco tempo, né? Que taxou os vinhos e tudo mais. E no Brasil a gente não vê investimento. A gente vê muito investimento do Chile e da Argentina. O Brasil é importante para eles, a população do Brasil é enorme, o consumo per capita é pequeno, mas com uma população enorme, se esse consumo per capita dobrar, vai faltar vinho, né? Vai ter mais gente bebendo do que vinho sendo produzido, porque são 200 milhões de pessoas. Se a gente mudar para 4 per capita, são mais 400 milhões de garrafas aí que vão ser compradas em algum lugar. Né? Sim. Que eu saiba, Beto, hoje, da França, o único investimento público em vinho que existe é da Anivan. A Anivan seria o organismo representante dos Vins de France. Vins de France e alguma coisa considerado abaixo do IGP, do Indicação Geográfica Protegida, né? Portanto, acima do vinho da Comunidade Europeia, que pode ser um vinho cujo mosto vem de outras regiões, nem precisa ser da França, né? Então, essa Vins de France está investindo atualmente no Brasil e é o único organismo que está colocando dinheiro público na mesa para levar a bandeira francesa aí nesse nosso país, né? Obviamente, a gente está falando em vinhos de faixa de preço relativamente baixa, né? Abaixo, em geral, de 3 euros.
O que o mercado está pedindo hoje aqui, né? As importadoras, para atender ao mercado existente, né? De vinho a 60, 80, 100, 120 reais, 150 reais, tem que trazer esses vinhos que cabem dentro da nossa realidade econômica. Então, pode ser uma das razões que faz que as outras regiões francesas não se interessem no momento para o Brasil, mas é isso que estou pensando nesse momento. Vamos dar uma pausa de 30 segundos e voltamos com o programa Novinho. Carlos Cabral, Didu Russo, Jun Sakamoto, Daniel Sarragoff, Alejandro Fichi, Adolfo Lona. Grandes nomes da gastronomia e do vinho só poderiam estar entre câmeras. O revolucionário programa de entrevistas do CG10, Canal Gourmet. Rafael, para mim não ficou assim muito claro se o problema é só político ou é uma questão também do preço do vinho francês no Brasil, porque em geral não é um vinho que está barato, sobretudo hoje em função do câmbio, né? Então, até que ponto é preço, até que ponto é política, até que ponto é conhecimento, até que ponto é a soma de tudo? Não, sem dúvida, Regis, vai ser a soma de tudo no final, mas em relação à questão específica do preço, é isso, acho que existem vinhos na França que não vão chegar a um nível de preço considerado razoável para alguns consumidores nossos, né? Eu tenho, às vezes, demanda por um Chablis a menos de 4 euros para um champanhe a 8 euros. Isso não existe, né? E, obviamente, que todo mundo queria ter os melhores vinhos ao melhor preço possível, mas cada denominação vai ter a sua faixa de preço, né, que não tem como fugir da questão do mercado. Então, eu acho que é o caso, por exemplo, dos franceses da Provence, dos rosés, né, pelo sucesso que eu vi a nível internacional, tive uma inflação forte, né, dos rosés. Quando a gente começou o trabalho aqui em 2006, 2007, era fácil encontrar uma denominação provençal a menos de 3 euros. Hoje é difícil encontrar alguma coisa abaixo de 4. Então, houve uma alta constante, né, durante esses anos, né, pela simples oferta da demanda e da oferta. Breno. Então, Rafael, sem nenhuma questão mais profunda, mas simplesmente batendo papo, que é o que nós estamos fazendo, eu queria polemizar um pouquinho tudo isso, dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou levantar 2 ou 3 fatores aí que eu acho que são muito importantes. Em primeiro lugar, você não pode falar do vinho da França sem considerar que, a partir dos negociantes holandeses, século XVII, você tem um saber-fazer, aí, um savoir-faire no comércio, que nenhum outro país se organizou para isso, tanto quanto. Lógico que referente principalmente a Bordeaux, lógico que, de alguma forma, a Borgonha também. Com essas disputas que chegaram ao ridículo de um tonel de Borgonha para se diferenciar do tonel de Bordeaux, tem 3 litros a menos. É uma coisa meio ridícula na disputa entre os dois. Parece Pepsi-Cola e Coca-Cola disputando o mercado. Né? É meio ridículo o negócio. Mas, em suma, você primeiro tem que considerar o seguinte, que, porra, esses caras construíram com 100 anos de antecedência o seu prestígio internacional. Então, não dá para não tirar o chapéu. Dizer que eles não sabem fazer, entende?
a entrada nos países, é um pouco, lógico, você está trazendo, você está trabalhando com isso como se isso já fosse dado, mas para o nosso espectador é importante, antes de mais nada, construir essa matéria, essa massa, né, de crítica que a França criou, que, imagina, há uns menos de 10 anos, numa reunião de paladar, eu vi a presidente de uma associação dos vinhos de Bordeaux, falando para o Brasil o que eles tinham feito com a China. E quantos tinham sido os encontros que houve na China, precedidos dos encontros que houve no Japão, e depois do Japão era uma vez por ano, depois para Taiwan 2 vezes por ano, depois o Japão começou a ter 3 vezes por ano e 2 vezes para Taiwan, depois para a China, não sei os números exatos, mas na China chegou a ter 1 por trimestre, e houve uma renegociação que envolvia, inclusive, as compras das terras de Bordeaux pelos chineses, certo? Envolveu tudo que dá para imaginar. É um grande negócio, é business puro. Tá? Então, primeira consideração, nós estamos falando do país que instituiu o prestígio e o jeito de fazer marketing de vinho, certo? Jogou lá para cima as suas marcas, criou uma pirâmide que vale até hoje, desde 1855 está de pé, certo? E mais ou menos é seguida, certo? Tirando Saint-Emilion, tirando um vinho ou outro que passa dessa faixa para outra, estão todos lá, né? Nas 5 faixas definidas como os melhores. Isso é uma defesa de mercado que qualquer outro produtor gostaria de ter, em qualquer outra circunstância, em qualquer outro departamento da economia. Imagina. Segundo, o jeito que a França saiu da filoxera, em 1930, obrigou uma regulamentação fortíssima por conta do nível de falsificação do vinho vis-à-vis a exigência que o público tinha de querer recuperar as marcas que eram de prestígio antes. Por que isso? Nego tinha um nome importante, ou em Bordeaux, ou onde fosse, que tivesse alguma importância, e recebia o pior dos vinhos, porque os caras não tinham produção suficiente, pós-filoxera imediatamente. Nós estamos falando de uma década de ouro da economia, certo? 1930 é um máximo, certo? Em termos de gente querendo consumir para todo lado. Então, o que o produtor fazia? O produtor ia simplesmente para o Lago de Garda, na Itália, ia para a Sicília, comprava a uva a granel e fazia o vinho e punha um rótulo lá importante, né, de vinho de segunda linha. Então, com isso, os franceses foram os primeiros a se construir, a construir todas as defesas. Essas defesas custam. Essas defesas custam. A mão de obra francesa, na área do vinho, particularmente, custa mais do que em outros países. Certo? O custo da terra agricultável para o vinho tem um custo excepcional. Você vai pegar Priorat e Rioja na Espanha, você vai pegar a região de Barolo e os nebbiolos importantes em Barolo e as regiões mais importantes de Maremma, na Toscana, e o resto é muito, muito, muito abaixo. Então, os custos também têm a ver com... os preços também têm a ver com custos. Existem valores reais. Certo? Mas, o Breno, então, apimentando esse negócio, que é exatamente o que está se falando, é mais caro o vinho francês, vamos dizer, de forma geral. Assim como existem vários vinhos franceses muito baratos, essas produções que a gente sabe de larguíssima escala, muito barato, mas o vinho melhor francês, ele tem um preço mais alto. Isso é inegável por todos esses fatores. Agora, o que acontece é o seguinte, no Brasil, a gente tem os dois públicos. Existe um público que consome um vinho barato, que é um público, vamos dizer, que é um público que basicamente está iniciando no mundo do vinho, que tem maiores dificuldades financeiras também, e existe um público que é elitizado, que é um público que já conhece, que tem mais dinheiro e tem potencial de compra, que adquire vinhos melhores. A prova é que nessa pandemia o consumo de vinho cresceu e cresceu bastante na faixa das pessoas que tinham mais dinheiro.
E aí, mas por que, considerando tudo isso, que ainda assim a penetração na proporção do vinho francês é baixa no Brasil? Não, mas Esse é o grande ponto. Mas volta ao que a gente falou no início, né? Não existe um investimento da França e das regiões francesas no mercado brasileiro. Aí, o investimento da França é nessa imagem que o Breno falou desde 1855, de uma coisa fantástica. Isso já foi feito, já está feito, e é por isso que a gente, sim, que as pessoas que começam a gostar de vinho se informam sobre a França, precisam saber da França, sabem dos vinhos da França e vão comprar o vinho da França. E algumas poucas pessoas que trabalham a França, como importador aqui que só vende vinho da França, como o Rafael, que trabalha com vinho da França desde que eu estou nesse mercado do vinho, eu vejo o Rafael uma hora com uma região, outra hora outra. São essas pessoas que trabalham. Essas pessoas que trabalham. Não tem uma coisa governamental, uma coisa das AOCs da França que cheguem aqui e falam, ó, vai ter uma feira aqui da AOC do Loire, vai ter agora uma do Jura, ou vai ter uma do Rhône, vai ter uma do Beaujolais. Não existe nada disso. Não existe um trabalho feito da França para o mercado brasileiro, como se tem outro fator, esse mercado não interessa. Já foi feito esse trabalho do Breno, que o Breno citou, há muitos anos, e que ele é sólido, ele é fortíssimo, ninguém vai derrubar isso. Sempre que se falar de vinho, sempre vai se pensar na França, mas é só esse que é feito até hoje aqui, não é feito outro. Tem um outro fator que eu acho que é fundamental nessa história. Fundamental. Viu, Rafael? Quando você fala de vinho internacional, você fala de uva francesa. Fundamentalmente, inclusive as novidades. Aparece Viognier. Hoje em dia tem gente pedindo vinho Viognier. De onde vem o Viognier que eles estão pedindo? Da Argentina. Certo? Tem gente pedindo uva, entende? O Sauvignon Blanc, o estouro do Sauvignon Blanc. O estouro do Sauvignon Blanc veio de Nova Zelândia, depois do Chile, cara. Não veio da França. A gente vai provar um Petit Verdot. A maioria das pessoas aqui conhece Petit Verdot pelos argentinos e chilenos que chegam aqui. Entendeu? Quer dizer, esse é um outro fator, viu, Regis, que eu acho que é fundamental. Para que eu vou tomar, para que eu vou comprar um vinho mais caro quando é um vinho da área de referência? Se os vinhos chilenos eu gosto tanto, se os argentinos eu gosto tanto, e custam 1/3, 1/5 do preço. Certo? Então, vamos aproveitar esse gancho e vamos falar sobre o vinho aqui que o Rafael trouxe para a gente provar. Todo mundo está aí, que é o Le Mansard. É um Petit Verdot de Bordeaux, colheita 2012. Tem 13,5% de álcool. Dá uma explicadinha para nós o que é o vinho em si, Rafael, a origem dele, do que ele chegou e tal. Desafio. Filé à parmigiana no agudo. Veja no CG10, canal Gourmet. Então, esse vinho, na verdade, não é incomum ter um varietal 100% Petit Verdot em Bordeaux, mas não é comum também, ok? Eu conheço alguns outros, né? Principalmente em Médoc. Aqui nessa região do outro lado do Rio, né? Do lado de Blaye, a gente tem poucas vezes esse tipo de vinho varietal. Porque esse produtor brincou de fazer este vinho? Na verdade, ele tem uma dupla atividade de produtor de mudas. Então, ele revende mudas no mundo inteiro, de várias castas, principalmente bordalesas, mas não só. E ele faz, então, essa cuvée 100% Petit Verdot. Ele faz uma também, nos anos que dá, 100% Malbec, para mostrar, e principalmente aos seus contaranos de Bordeaux, o que dá a expressão de um Petit Verdot ou de um Malbec 100%, para instigar eles a
a colocar mais desses castas, né, nos seus cortes, ok? O Petit Verdot, ele faz parte do corte tradicional de Bordeaux, né, com o Sauvignon, Cabernet Sauvignon e com o Merlot. Tem outras, Cabernet Franc, enfim. Então, ele está fazendo este vinho para mostrar a excelência do Petit Verdot, para motivar os produtores a fazer vinhos com essa uva ou usá-las nos cortes deles. Eu particularmente achei um vinho muito bom, diferente do que a gente encontra em Petit Verdot aqui, sul-americano. A produção, ele é um Petit Verdot muito mais arredondado, assim, com muito mais profundidade de boca do que eu encontro na maioria do que tem aqui dos sul-americanos. Achei um vinho muito bem produzido, muito interessante o vinho. O que você achou, Beto? Olha, eu acho que tudo isso que a gente está falando é para dizer, é uma pena que não tenha mais vinhos de Bordeaux aqui no mercado, como tem português a R$50, italiano a R$50, de boa qualidade, porque esses vinhos estão lá na França. E você percebe coisas que você não percebe aqui na América do Sul, porque é diferente. E isso é o terroir, né? Ele tem 13,5 de álcool, ele não é aquele alcoólico pesado, né? E ele tem uma acidez legal, ele tem um equilíbrio legal e o tanino que não se ataca. Quando você fala em Petit Verdot, você imagina logo um tanino agressivo, né? Secante, agressivo. E esse vinho não tem isso. Por quê? Porque isso aí está no terroir, isso aí está no savoir-faire também, né? Que a gente precisa dele aqui, mas a gente precisa... As pessoas que cuidam dessas regiões aí precisam entender isso, que é importante aqui também. A gente tem que... Esse tipo de vinho, por exemplo, você não encontra. Se você puser junto com um Petit Verdot argentino ou chileno, a pessoa não diz que é a mesma uva, nem sequer vai ter a mesma uva. Eu queria dizer... Ele é gostoso de beber, com acidez e não com tanto álcool, e com um tanino que não te agride. É isso, é elegante. E ao mesmo tempo, está aberto, meu? Está aberto. E ao mesmo tempo, o que se nota num vinho desse, vamos dizer assim, é a assimilação dessa tecnologia pós-Peinot, né? Você tem um vinho moderno, você tem um Saint-Emilion moderno, né? Porque não sei quanto de madeira ele tem, Rafael, valia a pena falar. Eu sei que ele tem uma produção muito limitada, não é isso? Esse é um vinho cuidadoso, é um vinho com bastante cuidado. Sim. Ele passa 18 meses em barrica, né? E realmente com uma vinificação muito cuidadosa, né? É uma micro-cuvée que a gente chama, né? Não é um produto comercial deles, é realmente algo excepcional, né? Com o objetivo que eu descrevi. Então, é muito interessante para, inclusive, todo mundo que se interessa ao mundo do vinho, ver qual é a expressão, né? A expressão máxima que a gente pode buscar dentro de uma uva, né? Vindo do seu próprio terroir. Então, se o pessoal gosta dos argentinos, dos chilenos, é interessante procurar alguns Bordeaux para ver essas diferenças notáveis que comentou o Regis e o Beto. Ô, Rafael, esse vinho está à venda no Brasil ou é só uma demonstração aí que trouxe para o mercado? Este vinho está à venda. Ele está num site, né, numa plataforma que criamos, que chama B-by-6. Criamos essa plataforma para atender algumas demandas reprimidas no mercado, né? Não unicamente por parte dos produtores, né, que viram numa lenta degradação do mercado brasileiro, né? Muitos produtores, há 15, 20 anos atrás, vendiam toda a sua linha de forma bem-sucedida e, pouco a pouco, principalmente a partir de 2012, quando o câmbio começou a degradar,
as importadoras começaram a trazer sempre os produtos mais baratos, abandonando os mais caros, os intermediários, é isso. Hoje, a leva de vinho que estamos recebendo no Brasil são vinhos principalmente de entrada. Esse vinho está em que preço, Rafael? Está em que preço aí? Se eu sou consumidor e quero comprar. Hoje um consumidor que quer comprar vai pagar em torno de 230, 240 reais. Tá. Ok? Isso é o preço pronta entrega para um vinho deste patamar. Agora, o interesse da nossa plataforma não é ser uma importadora qualquer, como as outras. A ideia é realmente associar o consumidor à operação, ele financiar a operação, ele se planejar para formar sua adega, financiar a operação e receber esse vinho a um preço bem abaixo, da ordem de 30%. Quanto ele custaria? Se você, Breno, Beto, Regis, quer comprar uma caixa deste vinho e pode se planejar para receber ele daqui a 2, 3 meses, eu posso vender esse vinho a 170 reais e não a 230, 240 reais, como se você precisa receber esse vinho amanhã na sua casa. Ok? É um formato um pouco de pré-venda. Seria a gente faz o consumidor uma compra antecipada dele. É isso, basicamente é isso. Faz uma compra antecipada e essa compra antecipada permite que a gente consiga obter um bom desconto no produto, porque já vamos dizer, uma venda garantida, uma operação que já está fechada em todas as pontas e tal, e isso a gente consegue reduzir o preço da cadeia toda. Esse é o sentido. Exatamente, Regis. Não há mistério, o negócio da importação ele depende do capital. Então, ou você tem o capital, ou você busca esse capital e ele tem um custo caro no Brasil, a gente sabe. Então, temos que trabalhar com o dinheiro de alguém. Estamos trabalhando com o dinheiro dos clientes, mas também pedimos a ajuda dos produtores. Então, o ano passado, quando vimos a degradação cambial decorrente do coronavírus, né, da crise sanitária, entendemos imediatamente que muita gente ia deixar de importar e muita gente teve grande dificuldade, né? Importadoras tradicionais deixaram de trabalhar seus vinhos icônicos, seus vinhos principais, por conta dessa incerteza em relação ao câmbio, ao futuro, etc., etc. E enxergamos a necessidade e a vontade de alguns fornecedores trabalhar com o estoque avançado no Brasil. Já que eu não sei se meu importador vai comprar, eu vou mandar mercadoria para um outro dispositivo, no qual eu guardo o controle, e no momento de acontecer o consumo, eu tenho esse estoque para revender, que seja meu importador ou que seja diretamente ao consumidor no Brasil. E então, tem muitos vinhos que a gente poderia fazer isso. Você tem alguns tipos de vinhos determinados, Rafael? Tem vamos dizer, um catálogo que poderia ser importado dessa forma? O nosso conceito é não fazer curadoria. O nosso conceito é realmente aproximar o produtor do consumidor. Então, você, Regis, por exemplo, como consumidor potencial, você me fala, Rafael, eu lembro da minha lua de mel 20 anos atrás, fiquei numa vinícola inesquecível lá no Portugal, sei lá onde. Eles tinham um vinho fantástico, sempre quis trazer esse vinho ao Brasil, nunca veio. Posso trazer esse vinho através de vocês? A resposta é sim, se o produtor aceita nos vender esse vinho, sem dúvida podemos trazê-lo. E o que a gente vai esperar de um Regis é que ele faça em torno dele, né, se torna o garoto propaganda desta marca. Nós não queremos trabalhar marca, queremos realmente entregar uma ferramenta para você, o consumidor,
e você, o produtor. Eu queria comentar o seguinte, Rafael. Eu vi alguns filmetes de vocês, me preparando para cá. Acho que vocês publicam no Instagram alguma coisa. E eu acho que, não sei se a gente tem condição técnica ou não, de passar para o espectador um filmete qualquer, porque me pareceu muito interessante e muito explicativo o próprio filmete. É uma boa propaganda do que se faz. A gente tem, Regis, condição? Eu acho que vamos colocando de fundo ele aqui, ô Breno, Uhum. e sem o som aqui. Depois a gente coloca no meio o som. Você que sabe, né? Ok. E isso se aplica também aos grandes vinhos, por exemplo, de Bordeaux. Se quiser uma caixa de um Cheval Blanc, de um... Sim. Sim, temos relação com alguns negociantes bordelês que podem nos vender esses vinhos e até mais fácil até do que de outros ícones, né, internacionais, porque, em geral, não existe exclusividade com esses vinhos, né? Então, que não é o caso, né, de alguns outros vinhos. Então, esses grandes ícones de Bordeaux é completamente possível trazer eles. Apenas eu colocaria um ponto, Beto, que me parece crítico, né? Não temos hoje como brigar, né, com quem trouxe vinhos, em termos de preço, eu quero dizer, não temos como brigar com quem trouxe vinho há 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, né? Porque muitas vezes esses vinhos eles são melhor, né, com 10 anos de vida ou mais. Então, quem traz um 2010 de Bordeaux não vai conseguir, independente de fazer milagre ou não, de ter um preço competitivo, alguém que importou em 2012 ou 2013 o mesmo vinho com R$1 a nem 3, né? Com certeza. E tem quantidade mínima para isso, Rafael, que é viável a gente fazer uma operação dessa? Se tem um grupo de pessoas interessadas, tem uma quantidade mínima que é viável fazer? O ponto principal é que só trabalhamos para não manusear o vinho com caixas completas, caixas cheias, ok? Seja de 6, na maioria dos casos, seja de 12 em alguns casos. Então, para fazer uma operação, vendemos um primeiro lote, que idealmente tem que se aproximar ao máximo possível de um palete, que conta, em geral, dependendo do tipo de vinho, em torno de 600 garrafas. Vou fazer um comentário também em relação ao que o Beto sugeriu, né, dos grandes vinhos. Eu vi no site uma champanhe que me chamou muita atenção, apesar de eu não entender muito bem e inclusive, eu não conhecia essa marca. Um champanhe que se apresenta como um dos 5% mais importantes champanhe que existe em Champagne, né? Um Blanc de Blanc, né? Chardonnay 100%. E me impressionou um pouquinho essa coisa, por quê? Porque, pelo visto, o produtor investe, ele te dá uma folga aí para você pagar esse investimento. Ou seja, você não é obrigado a ter um capital de giro completo, entende? Para fazer essa... Fala um pouquinho. Exatamente, Breno. Realmente, a maioria, né, dos produtos que a gente está trazendo fazem o objeto de prazos de pagamento longos, né? O que nos permite fazer a operação. E no caso desse champanhe, que é o Champagne Chapuis, de fato é um Grand Cru. E nesse sentido que a gente coloca que ele faz parte desses, sei lá, 2 ou 5% dos champanhes mais prestigiosos, porque corresponde com a área, né, a superfície e o nível de produção desse vinhedo. Ou seja, dentro da Champagne, que é uma denominação como outras, tem 5% desses vinhedos que são classificados em Grand Cru.
E este produtor tem uma parceira dentro desse território demarcado, né, por essa denominação, e, portanto, pode dizer, eu produzo um Grand Cru que faz parte desse top, né, da excelência da região Champagne. Beto deve conhecer, né, Beto? Chapuis? Não, esse eu não conheço. Eu também nunca tinha ouvido falar. Mas eu não conheço. Ele fica na aldeia de Auger. Auger. Eu fiz um documentário lá sobre as champanhes elaboradas com aquelas variedades ancestrais lá, as antigas, com as 6 uvas diferentes. Eu conheci muita coisa nova e boa, mas esse eu não estou lembrado. Talvez eu tenha provado e preciso olhar nas minhas anotações aí, mas não lembro dele agora, não. Rafael, estamos chegando ao final do programa. Quero te fazer uma provocação aí no final. Se você tivesse que tomar 3 vinhos assim, independente de preço e qualidade, francês, um tinto francês, um branco francês, um rosé francês, vai, um quarto, vai, e um espumante, que você escolheria? Pancetta, barriguinha do porco, aquela coisa que mistura uma boa camada de gordura com uma carne muito tenra, isso assado em temperatura baixa, devagarzinho, faz com que essa gordura entranhe e dá sabor. Você dá uma pré-temperada nela direitinho, deixa marinar uma noite aí num pouco de vinho, ervas aromáticas, alho, cebola, e depois seca bem, põe no forno, primeiro coberto com alumínio, depois se descobre, deixa acabar de assar, fazer um pururuca, é muito bom. Que vinho combina com isso? Veja no CG10. Um rosé, um tinto e um branco. E um espumante também. 4 vinhos. Fale um de cada aí. O que você beberia, vai? Ok. Por que seria uma provocação isso? Desejo, porque eu quero saber teu gosto, ora. Não, eu diria pro branco, eu adoro Meursault, então eu optaria para um desses grandes Meursault. Pro tinto, meu coração balança entre um ícone bordalês e obviamente Borgonha, né? Seja um Romanée Conti ou um Petrus. Esses 2 vinhos eu nunca tive a oportunidade de experimentar, então iria para um desses 2. De rosé, eu diria que eu sinto menos vontade, né, por ter experimentado muita coisa e dentro dos melhores lá na Provence. Então, o ponto do rosé não é tanto... não chegar a ser um sonho inalcançável, né? Sei lá, para mim, eu vi muito rosé que estava muito caro, né? Que realmente era a mesma coisa do que rosé bem abordado. Então, sacanagem. Sem dúvida seria um Provence, mas sei lá, não saberia citar uma marca específica que seria um desejo. Eu vou esticar, eu vou te ajudar. Entre um Rosé Macon, um Tavel e um Bandol, com qual dos 3 você faria? Então, para mim, Bandol, por exemplo, Breno, eu gosto dos tintos, né? Com muito Mourvèdre. Os rosé não acho uma relação qualidade-preço significativa. Não faz sentido no mercado a gente pagar muito mais caro para um Bandol rosé que vai te entregar, para mim, talvez às vezes menos do que um Côte de Provence ou um Côte d'Aix-en-Provence. O Tavel realmente é o único rosé que se destaca um pouco por ser talvez o único rosé com capacidade de envelhecimento, mas eu não sou um fanático aí dessa tipicidade de vinho. E aí depois na França temos os rosés d'Anjou, né, um pouco mais adocicados, fazendo sucesso aqui. É isso. Rosé não seria tão objeto, apesar de ser um objeto de consumo
cotidiano, né? Nesse calor, a gente quase todo dia abre um rosé, mas é isso, não tenho um desejo assim, específico em relação ao rosé. E aí, para concluir aí, no espumante, bom, sem dúvida, né? Um grande champanhe, apesar da França ter tantos créments que chega na UP realmente dos melhores champanhe. Vamos deixar ao rei o que pertence ao rei. Vamos de champanhe. Boulanger. Breno, já que você se manifestou, vote então, mas rapidinho, sem fazer aquele seu discurso de 2h30, que o programa está terminando. 4 vinhos, Breno. O branco Condrieu, o tinto, acho que um Borgonha, um Chambolle, né? O rosé, certamente um rosé de Mâcon. E o champanhe aí, Boulanger. Beto. Eu também? Também. Aí eu ficaria com o tinto, eu ficaria com o tinto do Pomerol. Não precisaria ser o Petrus, pode ser alguns pequenos que tem lá. Tem um Clos de la Vieille Église, que eu gosto muito. O branco eu ficaria com o Meursault. Um rosé tem que ser da Provence. E o champanhe, como eu fiz esse documentário, eu ficaria com um que chama Les Sept, que tem as 7 uvas da champanhe, que é muito interessante, muito bom. Biodinâmico e tudo mais, é bem interessante. São esses. Eu podia ficar tomando esses a vida inteira, eu ia revezando, poderiam ser esses. Eu acho que a unanimidade é no Meursault. Eu também ficaria com ele. Tinto, eu ficaria com qualquer Borgonha Grand Cru. E Provence não, rosé eu passo, qualquer um. Eu sou meio radical com rosé, gosto de um ou outro, não é um vinho que me desperta paixão, e muito menos espumantes. Todo mundo já conhece a minha posição sobre espumantes e tal. Eu troco uma garrafa de espumante muito caro, assim, por 4, 5 garrafas de vinhos brancos barato. Eu não me importo muito com espumante. Então eu deixo... de madeira velha. Esses negócios, qualquer um aí vai, eu prefiro do que espumante. Em primeiro lugar. Boulanger em primeiro lugar, o mais vagabundo deles, né? Esse ponto de vista, né? Mas também não tão vagabundo, né? Não vamos desprezar assim o champanhe. Eu estou dizendo, invertendo o raciocínio, né, do mercado. É isso aí. Mas agradeço a todos, temos que encerrar o programa novinho. Agradeço o Rafael a presença, Breno, Beto, e vamos até o próximo programa novinho. E nessa nós vamos falar sobretudo sobre espumantes. Eu vou ter que queimar minha língua, porque nós vamos estar aqui com 2 produtoras brasileiras, que é a Jussiane Casagrande e a Andréa Milan, que vão falar sobre a sua nova produção lá, o Amitié, e vai ser o nosso próximo programa novinho. Obrigado a todos pela audiência. Tchim-tchim. Saúde. Tchim-tchim. Saúde a todos, tchim-tchim. Saúde mesmo, Saúde. Saúde. Obrigado a todos. Obrigado. E uma boa tarde.